processo de cura da alma. Muitas pessoas não entendem, acham que cristão, o crente, o evangélico, ele não necessita de cura para a alma, porque ele acredita assim: quando eu confessei Jesus, automaticamente se estabeleceu tudo o que eu precisava na minha vida. Isso é uma verdade no mundo espiritual, queridos. Mas no mundo físico, onde as pessoas ainda vivem, ainda não saíram desta dimensão para adentrar a dimensão espiritual, com a mentalidade de reino, então nós precisamos viver o processo que o Senhor proporciona para nós, amém? Então hoje nós vamos aprender a respeito desse processo. Na quinta-feira nós vamos aprofundar. Então você vai entender as raízes das doenças, das síndromes, que tudo está relacionado com esse conteúdo da alma. E você pode viver cura, amém? Amém. Porque olha o presente que o Senhor nos deu. Esse amigo Jesus, que Ele disse: não vos chame servos, mas amigos. Ele traz para nós a oportunidade de cura, queridos. E Deus presenteou esta igreja com pastores que estudam muito, que se dedicam muito para trazer o melhor para a igreja, para que você viva reino em plenitude. Não apenas numa frase, sou mais que vencedor. Não apenas numa frase, eu sou salvo. Não apenas como um slogan, eu sou filho de Deus, mas viver isso de verdade. Amém? Então nós trouxemos nesta noite, eu te convido a abrir a palavra de Deus junto comigo em Salmos 42, versículo 11. Salmos, ele é o livro da alma, então ele retrata muito essas questões de alma, através daquilo que o salmista viveu. E ele diz assim, eu gosto de ler aqui na mídia, e ele diz assim: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então o salmista reconhece um abatimento, e mais que isso, uma perturbação. Ele identifica pela convivência dele com o Espírito de Deus, pela intimidade. E então ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele meu auxílio e Deus meu. Então esse espírito de auxílio veio desta noite sobre nós, amém, queridos? Para que a sua alma ansiosa, preocupada, talvez assim abatida, perturbada, como eu, no luto, você possa receber cura junto comigo, amém? Amém. Porque eu acredito que o Senhor nos tira da dimensão do luto. Eu quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos, por favor. Incline a sua cabeça e diga para o Espírito Santo revelar a palavra. Muito mais do que aquilo que a sua pastora pode te entregar nesta noite, é aquilo que o Espírito vai ministrar através de mim, amém? Pai, nós te rendemos graças e estamos rendidos, com a nossa alma prostrada, com o nosso espírito despertados e atento à voz do Espírito de Deus, que fala no sussurro suave. Essa voz, Senhor, que penetra, essa voz que vai em profundidade do nosso ser. Nós estamos nos expondo à luz dessa palavra, Pai, para que essa palavra nos ilumine, nos esclareça, nos tire de toda a dimensão de treva, de angústia, de dor, de sofrimento, de raiva, e de todo sentimento, Senhor, que não deve habitar o coração de um eleito, de um filho de Deus. Pai, que essa palavra traga para a nossa vida esse bálsamo de Gileade, esta cura, esta restauração, essa libertação, Senhor. O milagre que acontece na ministração da palavra seja profunda na vida da tua igreja, e aqueles que oram comigo digam amém. Amém. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus.
Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Minha família cristã, povo eleito do Senhor, aqueles que compreendem os mistérios revelados em Cristo e que recebem da plenitude desta graça sobre graça. Amém? Quando nós nos expomos a nossa alma para entender esse processo de cura que nós temos que viver, precisamos viver, nós temos que entender que a cura da nossa alma passa por 3 importantes compreensão. A primeira delas é conhecer o relacionamento emocional que eu tenho com aquele conteúdo que está na minha alma. Vou explicar. Segundo, envolve a quebra de fortalezas malignas, porque o inimigo, como pai da mentira, manipulador, ele manipula nossas dores contra nós. Olha só como ele é, ardil. Em terceiro lugar, nós precisamos despertar o nosso espírito e dar governo para ele. E em cada uma da situação que você vai viver, você precisa analisar cada conteúdo da sua alma por essas 3 perspectivas. Como, por exemplo, vamos pensar na vida financeira. Talvez você não saiba exatamente qual é a promessa que Deus tem para a sua vida financeira, para a sua prosperidade. E você começa a viver, por falta de conhecimento, esclarecimento, toma posse da palavra, você começa a viver uma escassez, uma dificuldade financeira. E você busca entender essa situação de uma forma muito errada que nós fazemos, que a gente tenta compreender aqui fora. E quando que na verdade nós deveríamos conhecer aqui por dentro. Olhar não para fora, porque fora a gente já identificou que tem problema. Nós precisamos saber que a raiz do problema aqui fora está dentro. Estão compreendendo? Amém. Esse é o primeiro ponto, que é o relacionamento emocional. Então você precisa saber qual é a relação, qual é a história do relacionamento que a tua família teve com o dinheiro. Você precisa saber que quem sabe essa família teve muita escassez, viveu muita escassez. Ou a sua família tem uma determinada crença de que a gente só pode conseguir as coisas com muita dificuldade. Então tem que acordar cedo, trabalhar o dia todo, dormir muito tarde. Porque a vida é muito dura. Então você cresceu ouvindo isso dos seus pais. A vida é dura. E tudo que a gente conquista com dificuldade. Isso é uma crença. Segundo, pode ser que Satanás tenha colocado uma fortaleza na sua mente, dizendo que quem é espiritual de verdade não tem que desejar uma vida de prosperidade, porque isso é materialismo. Quantos crentes eu já ouvi que tem essa fala, que acredita nessa forma? Não, eu não preciso ter, porque esse negócio de ser rico é ser materialista. E aí você, quando pensa em ter uma vida financeira confortável, quando você pensa em ter uma vida de prosperidade, aí vem aquela voz dentro de você e diz: mas você não é espiritual? Como é que você está desejando coisas materiais? E aí você vai ler a palavra e você vê Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E aí você começa a pensar que tem alguma coisa errada aí. Porque a palavra do Senhor diz que Ele preparou o melhor da terra para você. Mas você olha a sua mesa, tem escassez. Você vive com dificuldade, com apertos. E você começa a confrontar isso, porque dentro da sua casa não tem o melhor. Embora a Bíblia está dizendo que você, como filho e herdeiro de Deus, você foi criado para ter o melhor. E aí você começa a pensar: será que isso é uma crença que eu tenho dentro de mim?
crença se estabeleceu como uma fortaleza, que isso não é de Deus? Que o que eu penso a despeito de dinheiro, que aquilo que eu acredito no mais profundo do meu ser, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia me apresenta? Você entende que essas coisas são cadeias espirituais que nos aprisionam? E quando essas cadeias espirituais estão dentro de nós, aqui fora se estabelece a cadeia física da escassez, da pobreza, da dificuldade financeira, de você não viver do melhor da terra. Você anda no pior carro, mora na pior casa, ou no mais ou menos. E quando a pessoa alcança mais ou menos, aí ela também já relaxa, porque ela já está no mais ou menos. Não é assim? Aí se acomoda. E despertar o espírito para a verdade espiritual é você entender aquilo que você não conhecia da palavra de Deus. E esta é a terceiro ponto. Eu entendo a palavra ministra na minha vida, e eu dou poder para o meu espírito. E eu começo a batalhar na fé por aquilo que a palavra de Deus me ensina, e não por aquilo que a realidade se apresenta, porque esta realidade ela é contrária à palavra de Deus. E se eu vivo qualquer coisa, em qualquer área da minha vida, contrário às promessas que Deus tem para a minha vida, significa que se estabeleceu uma cadeia espiritual. E o pior, eu não estou fazendo nada, eu não estou combatendo isso, eu estou aceitando isso. Entende? Então nós estamos trazendo para a igreja o despertar do Espírito, para que você não aceite mais isso. Agora, para nós chegarmos nesse estágio de eu não aceito isso, nós temos que curar a alma. Porque essas fortalezas, essas crenças, essa relação emocional que você tem com determinada questão da sua vida, ela pode até nem ser sua, mas herdada. E algumas coisas é sua, da sua vivência. O que está, pense comigo, na sua mente, a despeito de uma coisa que te incomoda muito naquilo que você está vivendo? É uma verdade bíblica? Ou é uma mentira que Satanás colocou ali? Nós temos que pensar hoje. E nós temos que deixar que a palavra nos esclareça. Amém? Amém. Nós precisamos saber qual é a condição da nossa alma. E saber se o seu espírito está desperto para as verdades de Deus, ou ele ainda está dormindo. Para que você possa viver a verdade de Deus, seu espírito ele precisa acordar, ele precisa despertar, ele precisa viver libertação dessa questão emocional. A mentira que Satanás colocou na sua vida, ela tem que ser destronada, queridos. Amém? Porque ele coloca uma mentira na nossa mente, mas a Bíblia diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E como é que se dá essa transformação na minha vida? Pela renovação da vossa mente. Quando eu renovo a minha mente, quando eu tiro essas coisas velhas dela e coloco o novo de Deus, ressignifico essa minha história de dor. Ele disse: você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sem a minha mente, a minha alma passar por essa renovação, eu não consigo experimentar, queridos. É isso que nós precisamos entender. Antes de nós julgarmos a questão da cura da alma, nós precisamos entender que não tem como nós vivermos o melhor desta terra se nós não renovamos esse conteúdo que está dentro de nós. Quantos estão compreendendo? Amém.
Então nós precisamos saber quais foram as mentiras que Satanás contou e que nós acreditamos nela. Porque acredite, Satanás ele prega o tempo todo. Você abre a televisão, ele está pregando. Só que as pessoas não sabem que ele está pregando. Você vai para as mídias sociais, está cheia de mentira e de enganos dele. Pregação dele, mas também você não sabe. Mas aquilo está enchendo a sua cabeça. A nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito precisam estar expostos ao Senhor, a palavra do nosso Pai, para que o Espírito desperte para nós vivermos as promessas que Ele tem para a nossa vida. E muito mais do que promessa, queridos, como filhos nós temos uma herança em Deus. Amém? Diga, eu não vou dormir, meu espírito está desperto. Olha o que diz a palavra de Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó que dormes. O que é que dorme, pastor? O espírito. Porque você está aqui na minha frente. Levanta-te de entre os mortos. Olha que profundidade essa palavra aqui. E Cristo te iluminará. Eu gosto daquela versão Arque, porque ele diz que Cristo te esclarecerá. Porque iluminar é a mesma coisa que esclarecimento. Eu gosto dessa versão. Cristo nos esclarece daquilo que nós não sabemos, amados. Então hoje nós vamos focar a nossa vida espiritual para a busca da cura da nossa alma, amém? Para você entender como é que se dá essa cura da alma, porque nós buscamos isso o tempo todo. A gente vem para a igreja e ora, e pede, e chora, e diz, Senhor, me cura. Não é verdade? Porque a gente sabe que a gente precisa dessa cura, a gente só não sabe do que exatamente. Então a gente vem e diz, mas a gente não sabe muito bem como é que ele opera essa cura, como é que ela se dá. E às vezes a gente chora e pensa, será que curou? Será que curou uma coisa? Será que curou tudo? Ou será que essa cura acontece em etapas? Eu não sei. Você não sabe exatamente como é que acontece esse processo de cura da alma. É por isso que nós vamos estudar hoje. Amém? Eu já estou recebendo cura aqui. Você já está recebendo aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver então como o salmista, ele diz em Salmos 18, vamos ler do versículo 1 em diante, quando ele diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, olha só. Torrente de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram. Tramas de morte me surpreenderam. Olha a condição da alma de Davi. Na minha angústia, porque essas cadeias infernais, essa trama de morte, essa escuridão, ele identificava isso por um sintoma, que era a angústia. E então, na angústia, o que ele fazia? O que nós fazemos? Invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus, e do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. É o que nós vamos fazer hoje aqui, queridos. Porque eu sei que você está aqui com uma angústia, como Davi. E nós vamos combater esses laços de morte, essas cadeias infernais. A Bíblia diz que Satanás ele veio para roubar, para matar, para destruir. E a primeira coisa que ele mata são nossos sonhos, para que a vida fique estagnada. E é por isso que a pessoa ela nem ora mais pela salvação da família dela, porque ela não acredita mais. Por que não acredita? Porque Satanás matou o sonho dela de ter uma família servindo Jesus. Quantas mulheres conversam comigo, dizem, pastor, eu parei de orar por esse homem. Desiste.
A Bíblia está falando, querido, quando ela apresenta esses laços de morte que aprisionam essas cadeias infernais que se cingiram, muitas vezes nós estamos presos nessas cadeias espirituais em determinados assuntos. A nossa alma é como se ela estivesse exatamente assim como Davi descreve, em laços de morte. Nós identificamos isso no nosso coração, porque ele fica angustiado. E muitas pessoas é mais que angústia. Começa com uma angústia, daqui a pouco ela está na ansiedade, depois ela vai para o estágio mais profundo, que se chama a depressão, que é um estágio mais profundo dessas cadeias infernais. Então, quando a pessoa chegou na depressão, significa que o território dessas cadeias infernais já dominaram a alma dela. Ela está numa escuridão muito grande. Como eu sei que o luto, ele também é uma dimensão de escuridão, onde a alma da gente vai para lá por conta da perda. É que eu tenho que ser, não me tira daqui. Eu sei que eu tenho que viver, eu estou vivendo, estou chorando, mas não me deixe muito tempo aqui, nessa dimensão de escuridão. Isso é terrível, queridos. Só quem já viveu o luto é que sabe quanto que é terrível nós vivemos nessa dimensão de treva. E aí, quando nós estamos nesse estágio, nessa angústia, o que é que a gente faz? A gente chora diante de Deus, pedindo para Ele: Senhor, me tira disso, me liberta disso. E a gente clama e a gente chora: Senhor, tira, arranca esse sentimento de dentro de mim. Só que isso não passa. Daqui a pouco ele vai tudo de novo lá, não é verdade? Alivia porque você chorou, deu aquela aliviada, mas daqui a pouco ele já está lá de novo. Vou dar para você um exemplo de como que Satanás aprisiona a nossa mente e a nossa alma numa dimensão do medo da morte. Digamos que alguém importante na sua família morreu, ou essa pessoa te abandonou. Pode ser que você tenha perdido um pai, uma mãe, um irmão, ou pode ser que essa pessoa tenha ido embora da sua vida. Ela morreu porque ela foi embora, e a sua alma ficou nesse luto, ficou nessa perda, nessa dor. E aí você tem esse medo da perda, esse medo de perder, esse medo que a pessoa vá embora, que a pessoa te abandone, que a pessoa te deixe, que a pessoa morra. Você é consumido por esse sentimento. E aí, se essa pessoa atrasa um pouco, você não consegue imaginar que aconteceu alguma coisa e ela atrasou. Você já fica criando umas imagens na sua mente. Aconteceu alguma coisa. Assalto, acidente. Não é assim? Começa a criar aquilo lá no profundo da mente. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você vai viver no inferno por conta disso. E como é que você lida diante desse inferno? Você fica angustiado, chorando: Senhor, em nome de Jesus, guarda a minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão, aquela pessoa amada. Você começa a dizer: Senhor, eu tenho medo que essa pessoa morra, eu tenho medo de ficar sozinho nesse mundo, eu tenho medo, Senhor, então, e aí fica nessa angústia. E aquilo não passa, porque é uma cadeia espiritual na alma, e você está aprisionado numa cadeia de morte, como disse Davi, está aprisionado lá. E você vai orar uma vida inteira e não vai mudar o sentimento. Vai dormir com medo, dorme com angústia, acorda com aquela angústia, ela persegue você. Então, para você não lidar com a angústia, o que é que você faz? Você trabalha muito, você não sossega, você não para, porque parou, a angústia pulou, parou, o demônio da angústia apareceu. O que é que você faz? Se dopa antes de dormir, para não ter que lidar com isso. Por quê? Porque não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe o que é, não nomeia,
não sabe lidar. Então esse sentimento, medo da morte, medo que vai acontecer alguma coisa, fica criando, fica imaginando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o marido vai deixar, que vai trair, que a mulher é isso, aquilo. Toda essa coisa que vai se criando aqui, ela é irreal. Não existe, pode ser que você nunca vai viver aquilo. Mas dentro de você vive. A coisa é irreal. O sofrimento, ele é real dentro de você. Isso te traz tormento, te traz angústia. Você sofre com aquilo. Porque você está esperando que a pessoa te traia, te abandona, morra. E tantas outras coisas, que não dá para a gente dar exemplo de tudo aqui. Mas hoje, querido, você vai ser liberto disso. Amém? Vamos ser libertos disso? Ele diz no versículo 16: do alto me estendeu ele a mão e me tomou. De quem que ele está falando? Deus me tomou. E ele me tirou dessas muitas águas. Essas águas aqui são águas emocionais. Muitas vezes nós estamos imersos no sentimento dessas águas amargas, da angústia, da tristeza. E o Senhor vai lá e Ele pega a nossa alma e Ele tira, querido. E aquele sentimento que nós estamos imersos, parece que nós vamos morrer, parece que nos sufoca. E é dessa dimensão o Senhor nos tira. No versículo 28 ele diz: tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Esse é o ponto. Deus vai derramar luz aonde, pastora? Nas trevas da nossa ignorância. Quando a Bíblia fala de trevas, está falando daquilo que é escuro. O que é escuro? Aquilo que nós não conhecemos. É como se você entrasse no quarto escuro, 100% escuro. Você sabe que tem muita coisa ali naquele quarto. E você até se machuca tropeçando, mas você não sabe exatamente o que é aquilo. Você não sabe. São trevas deste conteúdo que está lá na nossa alma. Mas o Senhor derrama luz nas nossas trevas, porque quando a luz do Senhor vem sobre nós, Ele nos esclarece, Ele nos ilumina. E quando nós temos clareza das coisas, Satanás perdeu, porque ele não tem mais domínio. Porque olha o que ele faz, ele usa as suas dores contra você. É por isso que ele consegue nos cativar. Quinta-feira vai ser um ouro na sua cabeça. Você vai descobrir muita coisa aqui. E o Senhor, ele, diante daquela situação, Ele nos dá clareza e nós somos libertos desses enganos de Satanás. No capítulo, antes de nós colocarmos aqui, o Hebreus, coloca lá aquela imagem, que eu quero mostrar aqui uma coisa para você entender. Nós vamos colocar aqui essa imagem, ela é ilustrativa. Essa bola redonda ali simboliza a sua alma, densa, cheia de conteúdo. Cada bola dessa que eu coloquei é um assunto. Cada bolinha dessa é um assunto. Que assunto é esse? Um conteúdo de dor dentro da sua alma. E esse conteúdo de dor dentro da sua alma tem tamanhos diferentes. Tem uns na superfície, tem uns que são mais profundos. O que está na superfície você consegue identificar com mais facilidade. O que está na superfície aconteceu no ano passado, então você tem uma memória melhor a respeito disso. Mas aquilo que aconteceu quando você tinha 7 anos, você já não lembra tão bem, que já está na minha idade, 53 anos. Aquilo que aconteceu quando você tinha 4, 3 anos, fica mais difícil.
Nos primeiros dias de vida, então, dentro do útero da mãe, é impossível você ter uma memória dessa dor. Porque lá começam as dores. E aqui é para nós entendermos que quando esses conteúdos aqui, eles são identificados e nós choramos, nós lidamos com eles, é isso que você vai entender, como é que a bolinha do nosso conteúdo, que para uns rejeição, abandono, humilhação e por aí vai, são muitos queridos, são muitos conteúdos. Quando a gente entra em contato com isso e cura, essa bolinha estoura. Mas tem momentos, por isso que eu coloquei aqui essa imagem piscando, porque tem momentos que você vive que parece que sumiu a coisa. Parece que não está lá. Você vive uma temporada, parece que não está lá, mas aí tem um gatilho. Você pensa que está curado, você pensa que está liberto, você pensa que você não vai mais viver aquilo. Mas por quê? Porque você não viveu o processo verdadeiro da cura que você precisa viver. Não dorme. Vou ficar chamando a sua atenção. Por que o inimigo fica colocando esse sono aí? Que é para você não ser liberto, querido. Porque é a palavra que ilumina. Glória a Deus. Ela que esclarece. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 4, o versículo 12. Só para você entender o poder da palavra do nosso Pai. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, daquela que é afiada dos 2 lados. A palavra de Deus, ela penetra tão profundo ao ponto de dividir o conteúdo da alma dos assuntos do espírito, que é diferente. Uma coisa é o conteúdo da sua alma, apresentado naquelas bolinhas. Outra coisa são os assuntos do espírito. E ela vai lá e ela faz essa separação. Edilene, isso daqui é conteúdo da tua alma, porque a gente costuma misturar. Aí a gente jura de pé junto que Deus falou conosco. E não foi Deus. Foi o conteúdo da nossa alma. Nos manipulando. Você vai entender até o final da pregação. Você vai entender. E aí, ele faz essa divisão, essa separação. Entre alma, meu filho, isso daqui é coisa da alma, meu filho, isso daqui é teu espírito. A gente só consegue isso por meio da palavra. Uma coisa que eu tenho ensinado e falado sempre para a igreja é a técnica do caderninho de oração. A gente vive muita cura, muita libertação através, porque é você, o Espírito Santo e a palavra. E você sendo ministrado e escrevendo os textos bíblicos e aquilo que o Senhor ministra através da palavra. E juntas e mergulhas e é apta. Olha o que a palavra de Deus faz. É por isso a importância do caderninho de oração. Ela é apta. Para quê? Para discernir que uma coisa são teus pensamentos e a outra coisa é o propósito do coração, da alma. Sua mente pensa uma coisa, propósito do coração, quando a Bíblia apresenta o coração, está falando de alma, é outra história. Então a palavra vai, e é isso que a gente precisa dela, muito. Por isso que desperta o Espírito que Cristo te esclarece. Cristo te ilumina. Amém? Amém? A palavra de Deus, ela é capaz de penetrar nessa divisão da alma e do Espírito, porque este é o lugar mais profundo dentro de nós. Não tem nenhum equipamento computadorizado de alta tecnologia capaz de filmar sua alma e teu espírito. Só quem faz esse raio-x é Deus. E é ali no mais profundo da alma que esta palavra, a de Deus, penetra para que o Espírito desperte em relação
relação ao assunto que você está buscando libertação na palavra, e ela vai te trazendo discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Só a palavra tem esse poder. A palavra tem esse poder. Então agora nós vamos entender esse processo. Até agora é a introdução. Eu estou tentando não pregar muito para você, tá? Nós temos na nossa alma, coloca lá de novo, meu bem. Coloca lá a nossa bolinha. Essas bolinhas de vários tamanhos, cores e vários conteúdos. Muitos conteúdos. E às vezes você está na igreja, presta atenção para você se identificar nessa libertação, nessa cura que acontece. Você está na igreja e no momento do louvor, o Espírito Santo te ministra. E do nada você explode um choro. De repente você começa chorando, você desaba chorando. Tem uns até que se joga no chão, que não aguenta. O que foi que aconteceu, pastora? Porque a pessoa não sabe o que está acontecendo dentro dela. Estourou uma bolinha. Aquele louvor, ele tinha um conteúdo, e aquilo ministrou, e às vezes isso não está na nossa consciência, porque às vezes aquele sofrimento aconteceu numa idade que a gente nem guarda a memória, a alma é que guarda, e aí você desaba no choro, estourou a bolinha, olha que bênção, só que você não sabe exatamente o que é. Você não sabe o que foi, que conteúdo é esse, qual é o nome, porque a gente não nomeia o nosso sentimento, a gente não dá nome para ele e nem consegue sustentar ele. Então a gente esconde, não lida, segue a vida como se aquilo não tivesse acontecido, né? Você diz, faz parte do meu passado, nem ligo, mas está oprimido, porque é aí que Satanás entra com a opressão na vida do cristão. E aí, querido, parece que você lava a sua alma, né? Você já viveu isso aqui na igreja, né? Parece que aquele choro está lavando a sua alma, e aí aconteceu uma libertação e estourou uma bolinha. Aí você está ouvindo a palavra e aquela palavra está te ministrando quantas vezes? É porque vocês estão todos olhando para mim? Então você não sabe quem está desabando no choro é perto de você. A palavra está ministrando a pessoa e ela está ali. E as lágrimas. E as lágrimas, porque a palavra, ela foi lá naquele conteúdo e tocou. E aí você chora ouvindo aquela palavra, mas também você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você também não sabe que bolinha é essa. A única coisa que você sabe é que está doendo e que você está chorando. Doeu tanto que você não aguentou, você desaba chorando. Mas você não sabe o que é que você tem que entregar no altar, como é que você tem que orar. Você não sabe como é que você tem que lidar com aquilo. Você nem sabe que foi uma bolinha que estourou, o conteúdo que sumiu. Sabe quando usar uma coisa ruim, quando a gente está com aquele machucado que deu push, que traz uma dor absurda, né? Aquele push é uma dor absurda dentro da gente. Quem já teve aquele negócio, daquela inflamação, como é que chama, amor? Isso aí. Que você espreme aquilo, que dói, que é um horror. Saiu, acabou. Né? Você está naquela dor absurda por causa daquele negócio. Tirou, pronto. Sumiu. Aí pronto, sarou. Nunca mais você nem lembra mais daquela dor. Entendem? É isso aqui. É isso aqui que está acontecendo dentro de nós. A bolinha estourou
e ela estourou de dentro, seja no louvor, seja na pregação, ela estourou de dentro para fora, ou seja, é uma cura espiritual, o Senhor está agindo, né? E o choro não é de angústia, não é um choro de angústia, é um choro que você só falta se acabar, mas não é de angústia, é um misto de gratidão com cura e uma dor. Mas também tem uma outra razão, um outro processo de cura, que de repente você está assistindo um filme, ou de repente é um vídeo que você está assistindo, e aquele filme, aquela parte do filme ou aquele vídeo tem um conteúdo X, e você de repente desaba no choro. Você chora. Por quê? Porque também aquele conteúdo mexeu, né, o conteúdo do filme, com um conteúdo denso lá de dentro da sua alma, e você também explode num choro. Só que aquilo passou por onde? Pela mente, é de fora para dentro. Passou pela mente, você acessa essa bolinha e também chora, mas é um choro de angústia. Você chorou uma questão emocional muito densa dentro de você e essa bolinha estourou emocionalmente. Mas é muito bom que quando isso aconteça com você, você leve isso diante do Senhor, você ora, Senhor, me revela. Porque aparentemente Deus não teve nada a ver com isso, né? Você estava assistindo um filme qualquer. E você nem sabe por que chorou. Quando você está na presença do Senhor e o Espírito manifesta, é de dentro para fora. E esse choro que vem, ele é um misto. É um misto de gratidão. Você pode perceber a diferença. Mesmo que você está chorando com uma dor, você tem gratidão. É diferente esse choro. E aí você não sabe se você riu ou se você continua chorando. De uma porção grata, porque uma libertação, uma cura profunda, você sabe, no espírito você sabe que aconteceu, só que você não sabe o que é que aconteceu. Você só sabe dizer, aconteceu uma cura dentro de mim, ou aconteceu uma libertação dentro de mim, mas você não sabe o que é. Qual é a sua necessidade de vir para a igreja? A sua necessidade de vir para a igreja é porque você quer ser feliz. Para você ser feliz, você tem um monte de pedidos. Uma vida idealizada que você quer que Deus resolva as questões para você ser feliz. Qual é o anseio do Espírito? Que você seja salvo. Porque o Senhor diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o trabalhar do Espírito Santo, queridos, é para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Se nós nos entregarmos a esta cura, libertação, e nos empenharmos na nossa salvação, porque o apóstolo Paulo disse, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, se nós nos empenharmos nisso, nós seremos felizes mais rápido. Certo? Seremos felizes mais rápido. Porque essa dificuldade que nós temos de ser feliz, que é toda a nossa busca, né? Estou à procura da felicidade, estou buscando por felicidade, porque eu estou doente, não posso ser feliz doente, ou eu preciso de um casamento harmonioso para eu ser feliz, preciso de uma vida financeira confortável para ser feliz. Então, entendem que tudo a gente está buscando a felicidade em qualquer aspecto da vida. Só que nós temos que buscar o quê? Desenvolver a nossa salvação. Porque se nós nos empenharmos nisso, nós seremos felizes mais rápido. Porque acredite, queridos, a nossa vida, ela é do jeito que ela é, cheia de dores, frustração, relacionamento, vida financeira tocada, doente, muita angústia, ansiedade, depressão, um monte de coisa
essas bolinhas aí. Quinta-feira você vai aprender com muita profundidade sobre isso, tá? Pastora, por que Deus, Ele quer que a minha alma seja libertada dessas coisas? Por que essas bolinhas precisam estourar? Não dá para ser feliz com as bolinhas dentro de pipocando? Bolinha pipocando? Não consigo ser feliz com elas? Não dá. Pastor, não dá para Deus instantaneamente pipocar tudinho assim, lançar um fogo do céu na minha alma, queimar tudo quanto é bolinha? Também não dá. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter consciência daquilo que Deus está fazendo, operando dentro de nós, daquilo que Ele está nos entregando. Sabe por quê? Porque Satanás vai botar outras bolinhas. De novo. Então, quando você é curado, você está imune. Só estamos imunes quando nós recebemos cura. Estão compreendendo o raciocínio? Muito bem. Então a nossa cura, ela precisa que tudo aquilo que você não teve condições de sentir, vai ter que sentir para ser liberto. Vai ter que sentir para ser curado. Então nós vamos ver o processo da cura deste homem que nós estamos lendo muito a respeito dele aqui, dos Salmos, que é Davi. Para você se identificar. Vamos supor agora que Davi é você. Então nós vamos observar a história dele e você vai assim pensando na sua história, com a sua família. Tá? Que você vai ter um ganho maior se você ir assim, deixando que o Espírito vá trazendo, porque você precisa acessar essa bolinha, esse conteúdo hoje, tá? Para receber a cura. Então, nós vimos que Samuel, ele foi enviado à casa de Jessé para ungir um rei. Quando ele chega lá, Jessé manda passar todos os seus filhos, mas ele não chama um que está no campo. 1 Samuel 16, versículo 11. Você pode ler do capítulo 11 até o capítulo 22, que toda a história que nós vamos ler aqui vai chegar até esse momento, tá? No capítulo 22, em casa você lê, porque aqui a gente não tem a oportunidade. Diz que perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Agora você imagina a bolinha na alma de Davi. Você pode imaginar o que ele sentiu? Quando ele vê seu pai, aquele homem que era o objeto do amor dele, que ele queria que tivesse orgulho dele, porque todo filho quer que meu pai tenha orgulho de mim. Quando arranja o primeiro emprego, quer que o pai saiba. Vai imaginando você na sua história, tá? E aí esse pai que ele queria que tivesse orgulho dele, chama todos os irmãos, todos os filhos que na cabeça dele julgava que era digno de ser rei. Mas não eu, o Davi. Então na cabeça de Davi, ele não foi chamado porque o seu pai achou que ele não era digno. Dignos são seus irmãos. Que bolinhas ficaram na alma de Davi? Bolinha de rejeição, bolinha de sem valor, a bolinha de que meu pai me traiu, eu não posso confiar no meu pai não me ama. Sabe aquela coisa de que meu pai ou a minha mãe só ama meu irmão ou minha irmã mais do que a mim? A gente sempre tem essa história, né? Pois é, Davi viveu isso. E Davi começou a achar que ele não tinha admiração do seu pai. Davi ficou lá apacentando as ovelhas com todas essas bolinhas dentro dele. Embora ele tivesse recebido a unção de rei.
Os historiadores dizem que nesse momento que Davi foi ungido rei, ele era um adolescente entre 15 a 17 anos. E o momento que ele foi elevado a rei, ele assumiu o trono de fato, ele estava aos 30 anos. Nós já estudamos aqui o processo de Davi. Foi de 13 a 15 anos esse processo. Entenda que se chegasse um homem, um profeta na minha casa, dizendo: eu vou ungir um dos seus filhos para ser rei, é claro que eu vou pensar naquele que eu julgo que tem idade para isso. Então eu não vou pegar meu adolescente, eu vou pegar o meu filho adulto. Porque na cabeça de Jessé, o menino já ia para o trono. Né? Quando a gente recebe uma promessa, não é isso que a gente acha? Que no outro dia já aconteceu? Então, na cabeça de Jessé, por isso que ele chama os filhos adultos. Porque ele diz: eu não vou botar um garoto no trono. Então, certamente que Deus está buscando um adulto para botar no trono. Só que não foi isso que Davi entendeu. Não foi isso que ele compreendeu da história. E aí ele segue. Deus queria que Davi reinasse, fosse para o trono. Foi para isso que ele foi ungido. Mas Deus sabia que com aquelas monte de bolinha não ia dar certo. Ele seria alvo de Satanás e ele ia estragar tudo, igualzinho como a gente estraga a nossa vida. Sabe, a mulher vai toda vestidinha de noiva para o casamento, cheia de bolinha, com aquela fantasia de que encontrei o homem da minha vida, aí eu vou viver aquela história lá das princesas. Só que ela não sabe que as bolinhas dentro dela vai estragar tudo. O homem vai para o casamento achando: puxa, agora vai ser um homem com a esposa aqui do lado, uma família, vou construir um patrimônio. Ele vai cheio, né? Aí ele não faz ideia que as bolinhas dele, e essas bolinhas podem ser: um dia a mamãe pediu amor, a mamãe não me deu, e agora eu estou com essa mulher, porque é projeção. Você vai ver que na história de Davi a gente lida com projeção. Então toda a raiva que esse homem tinha da mãe dele, que um dia foi embora, ele vai tratar essa esposa da mesma raiva, vai ter ciúme. O que é isso? É a bolinha lá dentro. É o conteúdo daquilo que aconteceu lá atrás. Aí a mulher vai olhar para o homem, e porque um dia o pai abandonou, o pai bateu de uma forma agressiva e ela guardou aquilo tudo, como é que ela vai tratar esse marido? Com desonra, com desrespeito, projeção, porque bolinha lá de trás. Como o Senhor sabia que se ele colocasse Davi com aquelas bolinhas lá, ele ia estragar tudo, como a maioria estraga a vida e bota a culpa no outro? Isso que eu estou dizendo. Não é para olhar aqui fora, é para olhar aqui dentro. E aí o que acontece? Deus teve que fazer alguma coisa com aquelas bolinhas. O que aconteceu? Davi vai lá, vence Golias, foi chamado para trocar para Saul. E nesse momento, olha o que acontece na história. 1 Samuel 16:19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Verso 21. Assim Davi foi a Samuel e esteve perante ele. E este Saul amou muito Davi e o fez seu escudeiro, chamou para perto, para íntimo. Você vai andar comigo agora, meu escudeiro. Davi toca para Saul, Saul é liberto e diz: eu quero que você esteja para sempre perto de mim. E o que acontece com Davi? Pela primeira vez ele se sente importante. Pela primeira vez ele se sente amado. E aí vem aquele pensamento: meu pai não me amou,
meu pai não me achou alguém importante, mas o rei me ama. E Davi pegou todo aquele sentimento que ele tinha pelo pai, aquele pai que ele julgava que não se interessava por ele. Ele pega todo esse amor e ele entrega. E passou a amar Saul. E segue carregando aquelas bolinhas de rejeição. É igualzinho, sabe, a pessoa, né, que depois que casa, aborta a família, não vai mais na casa do pai, da mãe, porque agora ela tem marido, tem esposa. Aí exclui todo mundo, que agora ele está cansado. Para que ele precisa de mãe e de pai? E aí, foi exatamente o que Davi fez. Só que Deus precisava transformar esse homem no rei. Mas com essas bolinhas ele seria algo fácil. Com todas essas feridas dentro dele, ele ia estragar tudo. Deus precisou mudar a história. E veja o que Deus fez. 1 Samuel 18:7. Olha o que acontece aqui. Vá se enxergando na história. Diz que as mulheres se alegravam e cantavam, e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, com autorização de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Queridos, Deus mandou um espírito maligno que causou esta raiva, essa inveja no coração de Saul, e ele disse: eu vou matar Davi. E quando isto aconteceu, Davi ficou perdido, porque pela primeira vez ele era amado de alguém, de um pai. Tanto é que a gente já estudou aqui que ele chamava Saul de meu pai, projetando aquele amor. Só que agora o pai queria matá-lo, e ele fica atordoado. Então ele vai procurar o sacerdote, casa do celeiro, vai procurar o sacerdote procurando o pai. O pai, esse sacerdote não tinha como ajudar ele, então ele também não tinha condições de por si só resolver. E aí ele vai procurar um rei, um outro rei. Entenda que quando aconteceu isso aqui, Davi já tinha vencido Golias, ele já era um homem feito, um homem adulto, já era um homem de guerra, vencia todas as batalhas, tanto é que ele era aclamado, aplaudido, como alguém muito importante, como o maior guerreiro da história da época. Mas no emocional desse homem, ele era uma criança. Embora fora fosse um homem guerreiro, potente, venceu Golias, já era um homem adulto, mas lá no emocional era uma criança. Então ele corre para o sacerdote não pode ajudar, e ele corre para um rei. Ele vai atrás buscando um outro rei para colocar no lugar do Saul na vida dele, um outro pai. 1 Samuel 21:14. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que o trouxeste a mim? Então naquele momento, quando ele chega lá, e que esse rei Aquis, ele diz: muitos homens fogem de seus senhores, esse daqui também fugiu do senhor dele. O que Davi, ele ficou tão nervoso que ele se fez de louco. E o rei disse assim: o que eu vou fazer com esse louco? Manda esse louco embora. Você consegue entender, querido, como que o emocional desse homem estava, ao ponto dele se fazer de doido? Porque não sabia o que fazer. Ele não tinha chorado a dor de ter sido rejeitado pelo pai. Interpretação dele, entendimento dele da
aquele pai que deveria ter amado. Então Davi busca refúgio no santuário, não encontra, busca refúgio no palácio, não encontra, não sabe mais o que fazer, e aí ele vai para uma caverna. Dentro da psicologia, a caverna é símbolo da alma. E esse homem já tinha um exército inteiro com ele, mas ele estava dominado por essas bolinhas. Não tinha condições de lidar com aquela situação. E então Deus interviu. 1 Samuel 22:1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Deus fez Davi reviver aquela bolinha de rejeição com o pai na figura do rei Saul. Por quê, pastor? Para que ele lidasse com aquela situação. E aí, dentro da caverna, Deus manda seu pai e seus irmãos, e o pai chega para dizer para ele: nós estamos com você, se torne rei. Naquele momento, estoura uma bolinha. Aquele assunto que ele não queria lidar, ele teve que resolver. Assim como José teve que resolver suas questões com seus irmãos, porque para que ele assumisse o que ele tinha que assumir, estar na posição que ele tinha que estar, para fazer o que ele tinha que fazer, ele tinha que estourar aquelas bolinhas. Então ele tinha que liberar perdão, ele tinha que chorar aquela dor daquilo que os irmãos fizeram para ele, porque ele tinha que abençoar esses irmãos. E nós vamos terminar com esse texto de Gênesis 45:15, que diz: José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Para viver cura com Deus, amado, eu e você, vamos ter que olhar para essas coisas, para essas bolinhas, para esse conteúdo, para essa dor da nossa alma. Porque agora Deus diz que você tem condição de lidar com isso. Agora você pode pegar esse conteúdo dessa história e usar ela no ministério, como testemunho, usar para os propósitos de Deus. Deus quer nos dar um trono, amém? Amém. Deus quer nos colocar por cabeça, mas com todas essas bolinhas dentro de nós, nós não temos condições, nós seremos alvos fáceis de Satanás, nós vamos estragar tudo. A gente consegue estragar o nosso relacionamento com o marido, com nossos filhos, com nossos netos. Querido, a gente não tem limite quando a gente está dominado por esse conteúdo da nossa bola. E sem fazer propaganda do meu trabalho, mas eu te digo que aquilo que Davi levou anos para resolver, que a maioria das pessoas levam anos e não resolvem, porque Davi ele se entregou ao Espírito de Deus, ele era um homem da oração, da adoração, da madrugada, do buscar a Deus. Ele levou cerca de 13 a 15 anos para resolver a questão, para ele ir para o trono. E há pessoas que levam uma vida inteira, morrem e não resolve. Mas quando você vive em terapia, você consegue isso em meses na sua vida. Tudo isso é o que? Cuidado de Deus para que você receba cura. Deus investiu na cura de Davi para elevá-lo a rei. Deus não poderia ter feito isso instantaneamente, pastora. Não é assim que Ele trabalha. Senão quer que você tenha consciência daquilo que Ele opera em você, daquilo que Ele entrega para você. Então nós precisamos buscar a cura dessas nossas bolinhas de dor. Precisamos saber que bolinhas são essas e nos dispor, vivenciar o que nós temos, querido, que ter coragem de ver, de olhar e dizer: a minha mãe não me amou, que pena, eu queria esse amor. Chorar isso, porque senão vai projetar no relacionamento isso, e vai estragar todo o relacionamento, estraga a vida. Na nossa fantasia nós achamos que Deus nos ama tanto que nunca mais nós vamos viver aquela história. É o contrário. Deus está dizendo: eu te amo tanto que eu vou sentir chorar junto com você a
tua história, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você não vá repetir de novo a mesma história, para que você não fique revivendo a história de abandono, a história de dor, e principalmente para que Satanás não use isso contra você, porque a nossa fragilidade são essas bolas. Essas bolinhas dentro de nós é que nos tornam pessoas muito frágeis para Satanás, muito fácil para a manipulação dele. No assunto que nós temos, a bolinha, nós não temos discernimento. Então a gente traduz tudo por esse filtro dessa dor. Satanás pega a nossa dor e manipula com as suas bolinhas, com as suas mentiras. E nós passamos a interpretar a vida tudo errado, enxerga tudo errado. E muitas vezes fica como Davi, que era amado pela sua família, que eles foram dentro da caverna atrás dele, para tirar ele de lá. Era aclamado como um grande guerreiro de uma nação, mas mendigava o amor de um homem. Consegue perceber isso na sua história? Consegue enxergar isso de alguma forma na sua história? Deus não quer que você seja dirigido por sentimentos. Nós precisamos despertar o nosso espírito para que Ele governe. E para isso a gente precisa deixar Deus cuidar dessas dores. Sair da fantasia do falso eu. Humildecer, adultecer. Para então Deus possa colocar coisas decentes na nossa mão, queridos. Isso não vai acontecer sem que você seja curado verdadeiramente. Para que Deus possa dizer agora, não é mais um homem por fora e uma criança medrosa, ferido e manipulado por Satanás. Assim seja e assim diz o Senhor.